Estarei falando sobre um teste de estresse que Jesus passou. Com certeza você já ouviu falar sobre a tentação de Jesus no deserto. Eu irei gravar 3 vídeos falando sobre os 3 maiores testes de estresses que Jesus já passou. E esse é o primeiro vídeo que você está assistindo. O título de hoje é Levando o Corpo ao Limite. Nós iremos fazer referência no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, que Jesus recebe uma proposta e no versículo 4 ele responde com uma resposta surpreendente. Jesus tinha saído do Rio Jordão, tinha sido batizado por João Batista. Jesus agora é conduzido ao deserto para passar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Agora vamos imaginar porque Jesus era homem, Jesus sentiu as nossas dores, as nossas frustrações, os nossos medos e as nossas limitações humanas. Jesus agora passa 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. Segundo a ciência, depois de 24 horas a 48 horas, o corpo começa a esgotar as energias e começa a entrar numa situação caótica, pois nós precisamos em média de 1.700 calorias diárias para manter o nosso metabolismo produzindo energia. Jesus, agora passando esses dias sem comer e sem beber, o seu corpo entra numa situação caótica porque agora começa a consumir as gorduras presentes no corpo para a sobrevivência. Depois de consumir as gorduras, o corpo agora começa a extrair todas as energias presentes nos músculos, porque já está em uma situação caótica. Depois, em último estágio, ele começa a transformar os sais e as proteínas em glicose. Nesse estágio, o corpo já está praticamente em pele e osso. Agora imagine comigo as dores de cabeça em alto grau que Jesus sentiu, as tonturas, os estresses emocionais, as alterações psicológicas, o que passava na cabeça dele, as alterações sanguíneas, as alterações físicas que seu corpo estava passando. Quanta dor, quanto sofrimento, tanta aflição. Uma situação constrangedora, não conseguiria refletir, não conseguiria pensar. Mas o equilíbrio que Jesus mostra é surpreendente. Vamos imaginar o que aconteceu no século XX, o maior genocídio do século, que seria a morte de 6 milhões de judeus no Holocausto. Ali o medo, a frustração tomou conta da vida daqueles judeus. Eu vou me deter simplesmente num detalhe sobre a alimentação dos judeus na época do Holocausto, porque era disponibilizado somente 300 calorias diárias para os judeus, ou seja, é insuficiente para manter o corpo humano. O medo, a frustração atingiu tanto a vida deles, que muitos judeus desesperados tiraram a sua própria vida. Outros corromperam-se traindo seus pares, traindo seus familiares em troca de um pedaço de pão. Porque realmente o estresse provocado pela fome, ele é horrível. O versículo 4 mostra a resposta de Jesus. Na verdade, uma resposta surpreendente. Porque mesmo com seu corpo levado ao extremo, Jesus agora ele apresenta romantismo pela vida. Ele agora demonstra um pensamento lúcido. Ele faz agora uma crítica comparativa, porque Jesus compara ali o pão físico com o pão metafísico, ou seja, a sobrevivência temporal, que seria a necessidade de uma alimentação diária, mas também a sobrevivência temporal, a extrema necessidade de Deus que nós temos no nosso ser. Deus é o nosso sustento. Deus ele é fundamental para a vida humana. Tantas pessoas que têm acesso a uma boa alimentação, a bens materiais, mas simplesmente as frustrações, o medo, a decepção, o vazio interno que existe no seu ser, o sufocam e tiram o direito de ver o brilho da vida e vivê-la com intensidade. Jesus, porém, com essa declaração, nem só de pão viverá o homem, ele faz referência também ao Antigo Testamento, que descreve a passagem dos judeus pelo deserto como peregrinos. Jesus ali, ele era o sustento diário daquele povo ali no deserto. Por 40 anos, Jesus ele foi provedor.
A outra declaração que Jesus faz: nem só de pão viverá o homem. Os bens materiais, os alimentos diários não são suficientes. Nós precisamos de Deus, porque na verdade Deus nutre todas as nossas necessidades. O alimento diário ele só provê o alívio diário da fome, mas uma necessidade de Deus que nós temos diariamente, se ela não for preenchida com a presença do Espírito Santo de Deus, simplesmente nós iremos viver situações constrangedoras, mas que a sua vida seja impactada com a presença de Deus, que aquilo que não tem cor, que não tem brilho, que você permita Deus simplesmente colorir a sua vida e você tenha a certeza no seu coração, porque todos aqueles que depositam totalmente a sua confiança em Deus, eles sabem, eles têm a certeza que Jesus teve, que nunca será desamparado. Você sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.